Olá, bom dia, 11 horas e 45 minutos. Seja muito bem-vindo ao Jornal do Almoço desta quinta-feira. Que bom ter você aqui com a gente vai logo saber os destaques dessa edição. Vou direto a Canoas com o Max Correia. Max, conta pra gente aí o que você está acompanhando. Nós estamos acompanhando a história do seu José, ele é ex-jogador de futebol, estava esperando um exame aqui na rede pública de Canoas e ele corria risco de ter o pé amputado, tamanha a demora para que ele conseguisse fazer esse procedimento. Nós vamos conversar com a família do José, ele está na sala de cirurgia neste momento, para entender como é que ele está e se esse drama todo finalmente está chegando ao fim. E quem tem as notícias da Serra Gaúcha é a Luísa Larroca. Isso mesmo, a Polícia Civil indicou, o laudo da perícia aí da moto do Luciano Boeira de Melos, que está desaparecido desde o dia 24 de julho. A gente vai trazer todas as informações. Agora, neste momento, o delegado regional da Polícia Civil me confirmou aqui que os indícios apontam para homicídio qualificado. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre esse caso. A Júlia Perac vai nos trazer as informações do tempo. Que história é essa, Júlia, que teremos aí um novo ciclone? Sim, Cris, mas calma, viu, gente? Esse novo ciclone se forma mais para a costa do Uruguai, no oceano, mas ele sim vai gerar vento pra gente, isso a partir de amanhã. Mas hoje já tem mudança no tempo e podemos ter temporais aí nas próximas horas para algumas regiões. Todos os detalhes na previsão do tempo do JA de hoje. Até mais, Júlia. E no esporte, infelizmente, não deu pro Grêmio na Copa do Brasil, Alice. Não deu, Marco, Cris, tricolores. O Grêmio tinha que vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis no Maracanã. Não conseguiu. Perdeu outra vez pro Flamengo e está eliminado da Copa do Brasil. Agora, resta o Brasileirão aos tricolores e a gente vai repercutir como foi essa eliminação. Gente, hoje tem JA Repórter no Jornal do Almoço. O Everson Dornelles vai mostrar pra gente o trabalho de ambientalistas na maior reserva florestal preservada do Rio Grande do Sul. É o último refúgio da onça pintada, símbolo da fauna brasileira, num lugar lindo, num lugar cheio de significados. Lindo demais esse lugar, hein? E tem muito mais no JA de hoje. Você recebe uma mensagem no celular que diz: você fez uma compra no seu cartão de R$90 mil. Ligue para esse número caso não tenha feito a compra. Você liga ou não? A resposta certa é: desconfie. Você pode ser mais uma vítima do golpe da Central Telefônica de Bancos e Cartões de Crédito. Essa mulher perdeu R$90 mil no golpe. E a pergunta que vamos responder é: existe como recuperar esse dinheiro? Postes desligados há meses. Esse trecho da BR-290, um acesso importante à capital, está assim, às escuras. Motoristas e moradores dizem que têm medo de assalto e que não têm uma resposta por causa de um jogo de empurra-empurra entre quem devia fiscalizar e resolver o problema. Nós também tentamos uma resposta. Agora, no Jornal do Almoço, que está começando. Começamos nosso programa contando para você que um homem apontado como gerente financeiro de uma organização criminosa foi preso pela polícia nesta manhã. O repórter Jonas Campos acompanhou a operação. Bom dia, Jonas. Bom dia, Cristina. Este homem, de acordo com as investigações do DENARC aqui em Porto Alegre, era encarregado de cuidar da contabilidade do dinheiro da organização criminosa, dinheiro movimentado com a venda de maconha principalmente. Um esquema que nos últimos 2 anos movimentou pelo menos 217 milhões de reais. Vamos ver aí as imagens da operação de hoje. Logo cedo, agentes da Polícia Civil do DENARC saíram para cumprir 20 ordens judiciais na Grande Porto Alegre. Eles entraram num condomínio de luxo em Cachoeirinha e lá prenderam o homem que é apontado como gerente financeiro dessa organização criminosa. Ele usava uma tornozeleira eletrônica, não ofereceu qualquer resistência porque já teve a prisão decretada numa outra investigação. Nessa investigação do DENARC também foram apreendidos, além de carros de luxo, muito dinheiro nessa movimentação do tráfico de drogas. Veículos avaliados em mais de 300 mil reais. E esses carros, eles
Eles eram enviados para o Paraguai, para traficantes paraguaios, para pagar a remessa de droga aqui para o Rio Grande do Sul. Um detalhe importante, a investigação do DENARC revelou que enquanto os chamados, entre aspas, soldados do crime organizado trocam tiros aqui na rua, acabam se matando e também matando inocentes, a cúpula dessas duas organizações criminosas mantém uma relação muito estreita e amigável. Tudo para adquirir a droga no Paraguai, como revelou o delegado. Constatamos uma aliança entre a alta cúpula de duas facções gaúchas, né? Uma que tem lideranças no Vale dos Sinos, outra aqui na zona leste de Porto Alegre, para trazer drogas de forma maciça ao Rio Grande do Sul, como verificamos também em outras operações aqui do DENARC, com interligações também com uma facção de nível nacional. Então, verificamos, entre a alta cúpula, uma união de forças aí para a distribuição maciça de drogas. E essa organização internacional é baseada em São Paulo. 80 agentes da Polícia Civil participaram dessa operação. Marco. Mas, pelas suas informações, a gente vai agora para um intervalo. Na volta, a gente conta para você sobre um golpe. Tu já recebeu alguma mensagem de texto no seu celular dizendo que tinha uma compra aprovada no seu cartão, normalmente com valor bem alto? Isso é golpe, gente. Não ligue para esse 0800, a gente conta já essa história, né, Cris? Com certeza, gente. Fique ligadinho aí que o Jornal do Almoço está ainda recém no primeiro bloco. Nós já voltamos. Há uma semana, o Jornal do Almoço está acompanhando a história de pessoas como o seu José Fagundes, um ex-jogador de futebol profissional que, aos 74 anos, corria o risco de ter o pé amputado por falta de um exame na rede pública de Canoas. Só que depois de muita espera, Cris, e muita pressão da família também, o exame chamado arteriografia finalmente aconteceu. E nesse momento, o seu José, ele está na sala de cirurgia. Só que é assim, gente, infelizmente, essa demora fez o caso dele se agravar bastante. Max Corrêa está ao vivo no hospital com essas informações para a gente. Boa tarde, Max. Boa tarde, Marco, Cristina, boa tarde a todos que estão almoçando na companhia do Jornal do Almoço. O seu José, ele chegou lá no Hospital de Pronto-Socorro de Canoas com problema vascular em um dedo. Só que a demora de mais de 2 semanas para ele fazer esse exame, que indica onde a cirurgia vai acontecer, acabou sim tornando a situação mais grave. Eu vou conversar agora com a Renata. Ela é filha do seu José. Eu queria saber de vocês, Renata, o que vocês já sabem. A cirurgia está em andamento, né? E vocês já sabem qual vai ser a extensão dessa cirurgia, amputação no pé, como é que ela vai acontecer? Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. Sim, a cirurgia está em andamento desde as 7h30 da manhã. Nós sabemos que serão tirados os 5 dedos do pé direito, 2 dedos abaixo dos dedinhos do pé. E é uma cirurgia bastante complexa, em que será feita uma vascularização da veia que está entupida, porque a veia estava entupida acima do joelho. Então é um procedimento bastante complexo. Nas conversas com os médicos, Renata, foi passado para vocês de que esse dano poderia ser menor se esse exame tivesse acontecido de forma mais rápida? Ah, sim. Lá no início, em seguidinha, assim que ele baixou o hospital lá no HPS, sim. A ideia era de que realmente, quanto mais o tempo passasse, pior seria o quadro dele. Quando a gente contou a história do José, a gente contou também a história do Cláudio Calamars. O seu Cláudio, ele teve ontem o exame de arteriografia realizado e está em cirurgia, com a cirurgia marcada para amanhã. Renata também estava me comentando antes da gente entrar no ar, e os familiares também de todas essas pessoas que a gente conversou nos últimos dias nos confirmaram essas informações. O caso do seu pai, o caso do Cláudio, eles não eram as únicas pessoas esperando por esse exame lá e com a situação se agravando, né, Renata? Sim, não era somente para esse exame, tinha outras pessoas também para outros procedimentos, e a gente soube que para cá também vieram outras pessoas também em função de toda essa notícia e tudo mais assim que saiu então veiculado na mídia. Dona Renata, eu sei que é uma pergunta difícil de fazer, difícil de responder, mas não tem como não fazer. Como é que vocês lidaram com essa situação nas últimas semanas? Como é que a família tem segurado essa barra? Tem sido bastante difícil e muito triste, porque o pai é uma pessoa muito ativa e sempre muito conversador, assim, sempre bem, assim, tentando passar
coisas boas, assim, pra gente. Então, a gente ainda não viveu o Dia dos Pais desse ano. Então, a gente está esperando que para a semana que vem, então, a gente consiga fazer todo esse acolhimento com ele, assim, recepcioná-lo bem em casa. Muito obrigado, Renata. Boa recuperação e que vocês possam curtir esse Dia dos Pais. Aproveitar para atualizar a situação também da dona Maria da Graça Saldanha Veronese, que tem 66 anos. A gente também mostrou o caso dela aqui no Jornal do Almoço. Depois de quebrar uma vértebra, ela ficou desde o dia 27 de maio internada no Hospital Nossa Senhora das Graças, aqui em Canoas, aguardando uma transferência para um hospital de alta complexidade. A família chegou a entrar na justiça pedindo providências e depois de muita espera, isso aconteceu ontem. A dona Maria, ela está agora no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Nosso desejo também de uma pronta recuperação, que tudo dê certo aí para a família da dona Maria. Voltamos ao estúdio. Isso, nossa solidariedade à família do seu José, que essa cirurgia, né, possa se realizar em paz aí, que dê tudo certo. E a gente fica aqui, né, gente, com esse pedido, por favor, gente, é preciso agilizar esses exames, senão acaba acontecendo essa situação aí lamentável. Muito triste isso tudo, né? Muita saúde aí pro seu José, pro seu Cláudio, para a dona Maria, tomara que eles se recuperem bem. É isso. Gente, já estamos aqui com Pedro Ernesto Denardim, Alice Bastos Neves, sejam muito bem-vindos ao nosso Jornal do Almoço. Apesar da nossa torcida, não deu pro Grêmio. Pois é, Cristina, mas tu vê que o Grêmio jogou contra o Flamengo, que há pouco tempo tomou 4 do Bragantino. Tomou 3 do Cuiabá, 3 do Olímpia. O Grêmio jogou contra esse Flamengo, que ontem não trocava 3 passes, e não conseguiu fazer nenhum gol, Cristiano. Podia ter feito melhor, Pedro? Claro, deveria. Deveria. Se o Cuiabá faz 3-0, o Cuiabá é menos que o Grêmio. Se o Olímpia faz 3-1, o Olímpia é menos que o Grêmio. O próprio Bragantino é menos que o Grêmio, fez 4. O Grêmio não fez nenhum em 180 minutos. O centroavante do Grêmio não marca gols há 8 jogos. E o centroavante do Grêmio é um dos maiores goleadores do mundo, o 4º maior. Custa 2 milhões por mês, um investimento altíssimo, feito pela direção do Grêmio, aliás, investimento correto, porque é um grande jogador, só que ele não está respondendo. Então, soma todas essas dificuldades e o Grêmio perdeu para um time que estava nervoso, os jogadores estavam com medo de apanhar da torcida, não conseguiu trocar 3 passes, teve briga antes, teve tudo que é confusão. O melhor de todos os momentos para ganhar do Flamengo era esse. E o Grêmio perdeu. A grande expectativa da torcida e o que fazia a torcida ter esperança, apesar do resultado de 2-0 no primeiro jogo, era justamente esse momento de crise do Flamengo, né? Dentro desse cenário, era possível reverter essa desvantagem, por isso que o Pedro fala que o Grêmio poderia ter aproveitado. O Grêmio precisava vencer por 2 de diferença para levar para os pênaltis, só que acabou perdendo de novo. A gente vai ver aí, dar uma olhada em como é que foram os lances do jogo, porque em algum momento o Grêmio joga bem. Pedro, vamos combinar. O Grêmio teve chance de gol. O goleiro pega esse chute aí do Soares, que o Pedro citou. O atacante uruguaio que está completando 8 jogos sem marcar, ou seja, atenção, rolou toda aquela história de Inter Miami e tal, e aí o Soares não marca. E olha só, gente, esse chute do Ferreira colocou no cantinho, com categoria. Só que a bola estava teimando em não entrar, bateu na trave. Depois disso, aí o lance polêmico da noite. A bola bate no braço do zagueiro Rodrigo Eli, dentro da área. O juiz não dá nada, só que ele é chamado pelo árbitro de vídeo, pelo VAR. E aí muda de ideia e marca um pênalti que os gremistas estão reclamando e muito. O Arrascaeta bateu, fez o gol do Flamengo, 1-0. No placar agregado, que a gente chama, né? No total do primeiro e do segundo jogo, 3-0 e o Flamengo enfrenta o São Paulo na final da Copa do Brasil. Mas imagina, Alice, que se não tivesse o pênalti, que os gremistas estão reclamando, assim, com uma veemência nada mudaria. Não muda nada, 2-0 com agregado. Exatamente. Pode ser o começo de uma crise no Grêmio, Pedro? Não, acho que não. O Grêmio tem boa posição no Campeonato Brasileiro, o Grêmio é vice-líder, né? Mais longe do líder, né? Tem um jogo a menos, né? Agora ele vai ter que fazer pela vida, né? Porque o Grêmio não disputou Libertadores porque veio da Série B. O Grêmio na Copa do Brasil está eliminado. E agora sobrou o Campeonato Brasileiro e está buscando vaga para a Libertadores do ano que vem. Esse é o título que restou para o Grêmio. Virou a chave para o Brasileirão e o técnico Renato, ele disse ontem, depois do jogo, que o Grêmio não perdeu a classificação lá no Maracanã, mas no jogo de ida, aqui em Porto Alegre, né? Quando perdeu por 2-0 para o Flamengo. Vamos ouvir o Renato? O Grêmio perdeu ou deixou de ter uma vantagem em Porto Alegre, diante do Flamengo, no momento que nós perdemos o jogo por 2, não tirando os méritos do Flamengo.
Mas a primeira partida em casa, você perder por 2-0, depois de ter que enfrentar o Flamengo com quase 70 mil pessoas dentro do Maracanã e jogadores acima da média como tem o Flamengo, fica um pouco mais complicado. É isso, falamos bastante aqui que o Grêmio perdeu no jogo de ida, né, Pedro, e não conseguiu fazer o que precisava. O Renato tem razão, os jogadores são acima da média, mas o time estava abaixo da média. Porque não adianta tu reunir 11 grandes jogadores que brigam entre si, né? Que tem todas as dificuldades, que são eliminados da Libertadores, que estão com medo de apanhar da torcida, porque lá a torcida invade o campo de treinamento, espera eles no vestiário e no aeroporto, e bate nos caras mesmo. Então estavam todos em pânico, porque sabiam que se fossem eliminados, apanhariam da torcida, pois desse time o Grêmio não ganhou. É isso aí, o momento não era bom, apesar do Flamengo ser do tamanho que é, ser gigantesco, ter todo esse investimento, grandes craques, realmente não tinha o que fazer. Bom, eu quero perguntar para a Cristina Ranzolin, se ela conhece o rapaz que vai aparecer ali no telão pra gente. Olha ali. Esse é Armindo Antônio Ranzolin. Nesse dia de hoje, nesse 17 de agosto, faz exatamente 1 ano que o Ranzolin nos deixou, pelo menos aqui, nesse plano. O pai da Cristina Ranzolin, o grande comunicador que marcou a história dos gaúchos, da narração, os grandes eventos esportivos que nós, gaúchos, vivemos, passam pela voz de Ranzolin e que foi inspiração para tantos jornalistas, comunicadores, narradores, como o Pedro Ernesto Denardim, que está aqui com a gente, né, Pedro? Eu costumo brincar que eu dormi com o Ranzolin mais vezes que a Yara também. Sabe como é que é? Tá? Tantas vezes a gente viajou, né? E o Ranzolin também, ele pregou uma peça em mim. Ele resolveu deixar de narrar futebol e me chamou para ocupar o cargo dele. O que convenhamos, né, Cristina, foi uma grande responsabilidade, porque... Puxa, as pessoas sabem quem é o Ranzolin, né? Não precisa estar explicando muito. E eu tive muitos ensinamentos com ele, tive muitos momentos em que pude conviver com o Ranzolin. Foi um convívio muito, muito agradável, muito afável. Uma pessoa extremamente educada, extremamente querida e que deixou, sim, ensinamentos para a minha vida profissional que eu uso até hoje, apesar de ser muito diferente dele, né? Pedro! Mas tu concorda, né? Agora, o Ranzolin é daquelas figuras eternas, né? E ele vai ser eterno por conta de algo que acho que tu ainda não está sabendo e que os gaúchos vão saber agora junto com a gente. Ranzolin eterno. Lá vai Baggio! Vai cobrar, colocou para fora! Brasil, tetracampeão mundial de futebol! Brasil, tetracampeão do mundo! Primeiro a luz, o elemento mais veloz, 300 mil quilômetros por hora. Depois, o som. Entrou pela grande área, pode chutar, chutou uma bomba, viu, só gol! Rápido também, 1.224 quilômetros por hora. Armindo Antônio Ranzolin foi luz. Passou rápido demais por esse plano. Armindo Antônio Ranzolin é som. Um som que vai continuar ecoando nos ouvidos, nos corações de todos que tiveram o privilégio de ouvi-lo. Este aqui é um dos prêmios de Bola de Ouro, este aqui em 1982. O pequeno museu de conquistas que a família Ranzolin guarda em casa conta a história do amigo do Pelé. Isso foi numa ocasião, numa festa até, não foi aqui no Brasil, que ele se encontrou com o Pelé. Cada foto, troféu, credencial de grande cobertura é a história física em objetos do Ranzolin, que precisava ultrapassar essas paredes. Pois olha, o pai tinha uma ideia, né, de escrever um livro. E ele começou a escrever um ou outro capítulo e depois, pelo avanço da doença dele, ele não conseguiu mais escrever. Eu e a Cristina decidimos, vamos tentar resgatar essas memórias, vamos ver se a gente consegue achar material aí para escrever alguma coisa. A gente tem que escrever, que era o sonho dele fazer isso. Só que em se tratando de Ranzolin, escrever já não parecia a melhor opção. Ele era de voz, não era de imagem, era de voz. E aí que foi a ideia de fazer o site, trazer as gravações, trazer as memórias através do real mesmo, né? Da lembrança da voz do Ranzolin. A partir de hoje, está no ar o portal memoriaranzolin.com.br. Uma iniciativa da família para que mais gente possa viver esse grande comunicador.
viver esse material aqui, experimentar esse material. No site é possível acessar a biografia completa do guri de Caxias, que aos 16 anos já escrevia crônicas esportivas e aos 18 já apresentava o seu primeiro programa de rádio. A vida pessoal, a família e todos os seus incríveis feitos profissionais. Em Histórias Narradas, colegas de profissão, jogadores, admiradores ilustres contam passagens que viveram com Ranzolin. Eu vou falar sobre o internacional bicampeão brasileiro de 76, junto com Armindo Antônio Ranzolin. O Ranzolin já era um cara querido, o Ranzolin já era um cara assim, que o pessoal adorava por ele nunca ter maldade com ninguém, ele só ajudava as pessoas. A história contada por quem viveu. É uma coisa inacreditável minha vida com o Ranzolin. Como uma conversa. Ouvindo narrações do Ranzolin e torcendo pro meu time. Na aba de Gols do portal, são mais de 400 áudios de narrações feitas pelo Ranzolin, divididas em Grêmio, Inter, Grenais, Seleção Brasileira e Copa do Mundo. É possível selecionar o jogo, dar o play e reviver aquela emoção. Uma enorme galeria de fotos ainda traz momentos inéditos do Ranzolin no trabalho e na vida. Eu estou muito contente que meus filhos tenham tido essa iniciativa de fazer esse site, porque isso aí é uma homenagem ao ser humano que ele era, ao companheiro, pai, avô, amigo, que realmente foi uma pessoa muito especial. A velocidade de quem foi luz, ao som de um clique. Para ter Armindo Antônio Ranzolin como ele merece, sendo eterno. Eu acessei o site. Bonito, hein? Muitas vezes. Ai, querida. Eu ouvi muitas vezes o teu pai no site. E eu quero dizer que esse é um presente para vocês e é um presente para o jornalismo, para o esporte gaúcho, para todo mundo que viveu esse comunicador. Não é só de Ranzolin, é de todos nós. Ai, eu fiquei muito emocionada, porque foi linda a reportagem. Obrigada, Alice. Foi muito linda. A gente é que agradece. E acho que é aquilo que a mãe falou, né? Porque o pai, acima de tudo, que ele foi, assim, né? Pedro, tu conhecesse bastante ele, esse profissional, que eu acho que muita gente sempre se encantou com ele. Ele foi uma pessoa maravilhosa, né? Que deixa muita, mas muita saudade, sabe? Então, é um dia difícil, mas, por outro lado, é um dia feliz, sabe? Que a gente está muito contente, assim, por ter realizado isso e por ter deixado ele aí, né? Para todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais do Ranzolin, poder reviver momentos bonitos. Que lindo, minha amiga Cristina, um ano depois, exatamente um ano depois, isso é um abraço do mundo em vocês, de todo mundo que ama tanto o Ranzolin, que vai poder acessar esse portal a partir de agora e de vocês para o mundo, para esse ser tão querido de vocês e que é eterno para todo mundo. É verdade. Obrigada, Cris, obrigada. Deixa comigo. Segura essa ponta aí, cara, senão não vai dar. A gente já volta, ainda hoje a gente vai conhecer a Amazônia Gaúcha. A nossa equipe de reportagem fez uma expedição pelo maior parque ambiental do estado. Por lá vivem muitos animais, alguns que correm risco de extinção. Tem também as informações daquele caso do homem que sumiu depois de ir encontrar uma mulher casada em Bom Jesus. A perícia na moto dele foi concluída. O que a investigação já descobriu? São mais de 3 semanas desse desaparecimento. Tem também o tempo. Tá vindo chuva e também um ciclone por aí, mas por enquanto segue o calorão. A imagem ao vivo que você vê é da capital do estado, Porto Alegre, quase 30 graus por aqui. Agora 12h e 11 minutos, já voltamos. Na escuridão. É assim que está um trecho da BR-290 na região da Ilha das Flores, aqui em Porto Alegre. Um problema que já dura mais de 4 meses e que coloca em risco quem passa pelo local. É assim que os motoristas passam pela BR-290 na região das Ilhas, em Porto Alegre, em plena escuridão. Postes com lâmpadas até tem, mas estão desligados há vários meses. O Antônio mora na Ilha das Flores e lamenta a situação. Aqui a luz é o seguinte, tu tá entrando num túnel, né? Aqui neste trecho aqui, no Saco da Lemoa, faz mais de 4 meses. E
e não tem, a gente não sabe quem é que conserta isso aqui. O trecho fica entre a ponte do Saco da Lemoa e uma passarela de pedestres na Ilha das Flores. São aproximadamente 2 quilômetros sem iluminação. O problema acontece dos dois lados da rodovia. A situação preocupa inclusive a Polícia Rodoviária Federal, responsável por fiscalizar a BR-290. A iluminação pública nas rodovias ela é importante para o nosso trabalho da Polícia Rodoviária Federal. A visibilidade garante a segurança, reduz a chance de acidentes graves, como, por exemplo, atropelamento de animais, e também auxilia a Polícia Rodoviária Federal no seu patrulhamento da região, na medida que o policial consegue enxergar mais longe, e também garante uma segurança nas nossas abordagens. Se a situação já é complicada para os motoristas que transitam aqui pela BR-290 no trecho sem luz, pior ainda para quem espera o ônibus. É o caso da Dona Lourdes, que pega o ônibus todos os dias por aqui. Dona Lourdes, sempre sem luz esse trecho, difícil para quem usa o ônibus aqui, né? Muito difícil mesmo. A gente pegar o ônibus aqui, vem criança às vezes também, a gente vai, as mães vão levar os filhos no médico, daí chega... Eu saio da minha casa tudo escuro já, né? Quando eu saio na rua, porque tá sem luz aqui. Quando eu desço de noite na passarela também, tá sem luz. E a gente tem medo também, né? As autoridades não confirmam agora quem é o responsável pela iluminação pública no trecho. Por nota, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, disse que a manutenção dos postes na região é de responsabilidade das prefeituras, no caso, a Prefeitura de Porto Alegre. Já a Prefeitura de Porto Alegre, também por nota, informou que como as obras nas pontes ainda não foram concluídas, a área ainda está sob responsabilidade do DENIT e que já entrou em contato para que o departamento tome providências junto à construtora da ponte. Enquanto a situação não é resolvida, são os moradores e motoristas que sofrem com a falta de iluminação. Parece que a gente é esquecida, né? Que a gente não é pessoa, né? Porque tudo que a gente pede aqui é difícil da gente conseguir. É isso mesmo que você entendeu. Vai ficar nesse jogo de empurra-empurra entre o DENIT e a Prefeitura de Porto Alegre. O DENIT falou mais uma vez para a gente que não tem prazo para arrumar esse problema e reforçou ainda que quem cuida da iluminação pública ali no trecho é a Prefeitura da capital. Desse jeito fica realmente complicado. A moradora está com toda a razão de dizer que se sente esquecida, porque 4 meses já nessa escuridão toda, isso aí pode causar algum grave acidente, assaltos também. Então vamos lá, vamos ver se alguém se mexe a partir de agora, a partir dessa reportagem, né, Cris? Com certeza, vamos esperar que sim. Gente, mudando de assunto, olha só, os polêmicos patinetes que viraram febre há uns 3 anos, mas depois sumiram de Porto Alegre, agora estão de volta. A Prefeitura da capital anunciou agora há pouco esse retorno. E quem está bem por dentro desse assunto é o Paulo Germani, que está chegando aqui no Jornal do Almoço. Tudo bem, PG? Bem-vindo. Oi, Cris. Marco, boa tarde a todos que nos acompanham. Então, Cris, foi anunciado agora pela manhã a chegada dessa empresa, uma empresa portuguesa que já opera em Florianópolis há pouco tempo, uma empresa de Lisboa, que vai, a partir da segunda quinzena de setembro, colocar de novo nas calçadas, como a gente viu, né, um tempinho atrás, 450 patinetes espalhados em 3 bairros, que são os bairros com maior densidade populacional da cidade, alguns deles, né? Bonfim, Cidade Baixa e Centro Histórico. Então, é um pouco diferente do que a gente viu um tempo atrás, porque é um pouco mais moderno, né, Marco? O equipamento agora não precisa ser recolhido toda noite, como precisava, para recarregar a bateria. Não, agora o recarregamento ele é de uma maneira mais fácil, faz no próprio local, ali na própria calçada, onde a equipe pode acessar. E ele vai custar R$ 3,00 o desbloqueio e 80 centavos por minuto a partir desse desbloqueio. Então, a partir da segunda quinzena de setembro, a gente vai ter os patinetes de novo. Tem uma novidade interessante que é o seguinte, não pode mais largar, não vai poder mais largar o patinete em qualquer canto. Esse era um grande problema daqueles outros, né? Porque a pessoa largar, até tem algumas imagens do lançamento desses patinetes, que foi anunciado agora há pouco aí para rodar para você. Ó, esse aí, ó, que vai estar nas ruas de Porto Alegre daqui a uns dias. E agora não é mais assim, não pode sair largando em qualquer lugar, ficava, né, PG? Ficava meio esculhambado demais, né? Mas sim, eu até gostava de uma certa... PG, eles têm que andar na ciclovia? Não, aí é que tá. O Código de Trânsito Brasileiro, Cris, ele diz que os patinetes podem andar na calçada também ou nas ciclovias. Tá? No leito da via, não. Calçada ou ciclovia. Eu, particularmente, acho que é ruim qualquer coisa na calçada que não seja pedestre. Mas o Código de Trânsito Brasileiro permite.
Qual é o desafio aqui? Isso é que eu acho importante a gente colocar, que é o que não deu certo na outra vez. Os patinetes foram se tornando, aos poucos, vocês lembram disso, um brinquedo de fim de semana. Ele não estava sendo usado para nada muito além do lazer, né? Ele não estava sendo usado como um instrumento, como uma ferramenta que fazia parte da mobilidade urbana da cidade, que é o que essa empresa portuguesa quer fazer agora. Nos Estados Unidos é muito comum, Cris, usarem o patinete no que eles chamam lá de last mile, última milha, que é o seguinte: eu pego um ônibus, aí eu desço na parada, por exemplo, para ir para o meu trabalho, e aí entre a parada e o destino final, que é o meu trabalho, eu pego um patinete. Isso é muito comum nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Aqui não se conseguiu fazer isso porque a infraestrutura nossa é muito ruim, as calçadas são estreitas, as calçadas são muito esburacadas, tem pouca ciclovia. Então as pessoas começaram a usar o patinete, mas para brincar na orla. Sem falar que não acho muito barato. R$3 para desbloquear e 80 centavos por minuto. Nos Estados Unidos, onde a renda per capita é o triplo da nossa, ok, aqui me parece um desafio. E o perigo de um acidente em PG? Nas calçadas, né, Cris? Sim. Esse é o ponto, Ou tá? até mesmo assim, porque precisa de uma certa habilidade para tu usar o patinete, não é qualquer uma pessoa que consegue, né? Exato, eles andam rápido. Essa empresa está dizendo que vai automaticamente colocar alguns limites de velocidade no patinete. Então, em alguns pontos em que o patinete estiver transitando, não pode passar, por exemplo, de 6 km por hora, que é o que o Código de Trânsito Brasileiro prevê. Bicicleta na calçada, por exemplo, eu acho ruim, mas pode, desde que esteja numa velocidade baixinha, 6 km por hora. Então, como a gente não tem muita ciclovia, e quem é que vai a fiscalizar tendência isso? é de que seja nas calçadas. Pois é. A fiscalização, em tese, é da EPTC, né? Mas a gente vai ver como é que vai funcionar essa velocidade. Isso eu acho importante, Cris. Te lembra que teve casos de acidentes com patinetes em Porto Alegre. Exato, eu não sou contra, eu acho bacana, sabe, a gente ter outros tipos de meio de transporte, também, mas realmente... Vamos ver como vai funcionar. Vamos ver. Né? O lado bom, Cris, é que não tem emissão de poluentes. Enfim, claro. É um sistema moderno. É isso. Mas acho que o desafio é, vão conseguir colocar na mobilidade urbana da cidade, não ser só um brinquedo de final de semana? Isso que a gente vai ver. Obrigado, PG. Ainda hoje as informações da chuva que está chegando por aí. Tem ciclone no Uruguai que deve trazer chuva e muito vento forte aqui para o sul do estado. Nós já voltamos. Almoço de volta, gente, com um alerta. O golpe da falsa central telefônica de bancos e cartões de créditos segue fazendo vítimas. Uma mulher teve um prejuízo de R$90 mil em transferências bancárias na tentativa de reaver um dinheiro que ela sequer perdeu. É isso mesmo, né, Marco? É isso, Cris. É que assim, é fácil até cair nesse golpe, porque repare bem, preste atenção. Tudo começa quando o celular apita, você recebe uma mensagem de texto, daquelas antigas ainda, do tal do SMS, dizendo ali, você fez uma compra no cartão de crédito e num valor sempre muito alto. Aí tu desconfia, né? Tu diz, não fiz essa compra. Aí diz ali, se não foi você, ligue para tal número. Se tu ligar, cai no golpe, como o Giovanni Grisotti vai mostrar pra gente. Olha só essa mulher, ela perdeu R$90 mil no golpe da falsa compra no cartão de crédito. Foi tirada nossa economia, não tenho o que fazer, fui receber a resposta do banco, o banco disse que não tenho o que fazer, que fui eu que fiz as transações, que eles não poderiam receber dinheiro. Tudo começou com um SMS que ela recebeu indicando uma compra no cartão que, claro, ela não fez. E eu mesmo quase fui vítima. A mensagem que recebi no celular mostrava um débito de R$ 4.390 no meu cartão. Eu fui olhar na fatura, não tinha nada. Daí eu liguei para o número indicado na mensagem, que é o número da quadrilha. E parece mesmo uma central telefônica. Central de atendimento, meu nome é Renato, que eu posso ser útil? Boa tarde, Renato. Boa tarde. Eu recebi um SMS aí de uma compra feita em meu nome. O senhor recebeu esse SMS agora, senhor? Recebi ontem. Qual o nome do senhor para mim verificar esse sistema que está acontecendo para o senhor, por favor? Giovanni. Giovanni Grisotti. Repara só na cara de pau. O bandido começa a fazer perguntas como se eu tivesse mesmo caído em um golpe. Tá, somente o senhor tem acesso à sua conta? Só eu. Tá, nos últimos dias o senhor recebeu alguma notificação contendo algum link onde o senhor inseriu dados pessoais ou dados de cartão? Não. Até ele vir com uma conversa de que um computador estranho estaria conectado na minha conta bancária. Tá. Seu Giovanni, o senhor tem um notebook da marca... Não. Tá, porque aqui em sistema consta, seu Giovanni, que tem um notebook da marca...
ele está logado no aplicativo do senhor, é ele que está fazendo essas movimentações. Para calcular o quanto vai tentar me roubar, ele precisa saber quanto tenho na conta. Eu invento um valor alto. Tá. O senhor sabe o saldo que consta para o senhor em conta? Ah, sim, eu tenho 30 mil. O senhor tem quanto? 30 mil. Só 30 redondo? Não, 32 e alguma coisa. Agora vem o bote, escuta só. O falsário diz que golpistas fizeram a limpa na minha conta e que só restaram 52 centavos. E que esse valor não está aparecendo porque o meu extrato estaria desatualizado. E qual é o valor que eu tenho em conta agora? Aqui em sistema consta que o senhor tem 52 centavos, seu Giovanni. Mas não é possível, desviaram 30 mil então? Sim, os meliantes, eles estão usando o dinheiro que o senhor tem em conta e o senhor não está conseguindo ver o extrato bancário que está saindo da conta do senhor, porque eles congelaram o extrato bancário do senhor. Vou transferir agora sua ligação para o setor de antifraude, só um minuto. A novela continua. Agora sou atendido por uma mulher. A falsária diz que é do setor antifraude do banco. Central de Segurança, Marina, boa tarde. O próximo passo é pedir para eu consultar os meus limites Pix. Ela quer saber o quanto vai poder me roubar. 20 mil para contatos não salvos. 30 mil para contatos salvos. E 40 mil para pessoa jurídica. Coloca para contatos não salvos. Mas a bandida desconfiou e eu resolvi me identificar. Porque ainda o senhor afirma, ainda falar que tá mentindo ainda. Eu sou repórter da RBS TV. Quantas pessoas a senhora já aplicou golpe hoje? Se a conversa tivesse continuado, a tática da quadrilha seria a seguinte. Para eu ter de volta os 32 mil reais supostamente desviados da minha conta, eu teria que transferir esse mesmo valor para outra conta, a conta do golpista. E depois receberia tudo de volta. É uma operação totalmente atípica. Eles dizem que a vítima fez uma operação suspeita, mas que para corrigir esse tipo de operação, ela precisa fazer novamente um pagamento, seja por meio de Pix, seja por meio de boleto. Parece loucura, mas a mulher que a gente mostrou lá no começo da reportagem caiu. Ele disse que ia dar uma revisada na minha conta e olhou e disse que tinha um pagamento de um boleto agendado na minha conta. Um valor de 19.900. E ele me passou então que para estornar esse valor que já estava agendado, que eu teria que duplicar esse valor. Tipo, pagar ele novamente, que com 2 pagamentos iguais o banco te estorna. A vítima só não fez essa primeira transferência, como também outras 6. Segundo o golpista, haveria um total de 7 débitos agendados para debitar na conta dela. O total do prejuízo, inacreditáveis 90 mil reais. Ele começou com os agendamentos, dizendo que tem mais um agendamento aqui, esse valor, a senhora vai ter que duplicar. A mulher acreditou que realmente falava com a central do banco, porque o número que aparece no celular dela batia com o telefone do call center que está no verso do cartão. Essa maquiagem é possível por causa de um sistema de ligação que usa a internet para fazer as chamadas. Por isso, é preciso ficar bastante atento. Primeiramente, não interagir com links e não fornecer qualquer tipo de dado. Não é normal esse tipo de interação dos bancos com os seus clientes. Uma das dicas que nós damos é simplesmente bloquear esse contato e entrar em contato com a sua agência, né? Seja indo pessoalmente, seja fazendo uma ligação para o banco. A gente ficou sem a nossa economia para manter a padaria, né? Então agora a gente está como se estivesse começando de novo. Que pilantragem, hein? O Vitor Rosa está acompanhado de um advogado agora para esclarecer para a gente quais são os direitos que essas vítimas dos golpes podem ter, o que elas devem fazer. Vitor, tem alguma coisa a ser feita depois de cair num golpe como esse? Oi, Marco. Muito boa tarde para ti, para a Cristina e a todos, falando ao vivo aqui direto da Faculdade de Direito da URGS. A gente está aqui com o professor Bruno Miragem, ele que é professor da URGS, advogado especialista em Direito do Consumidor. Primeira pergunta, professor, tem o que ser feito no caso de cair num golpe como esse? Boa tarde, obrigado por estar falando com o Jornal do Almoço. Boa tarde, é um prazer estar com os colegas do Jornal do Almoço. Na verdade, há cuidados preventivos, né, fundamentais, né? Ou seja, quando se recebe um SMS desses
jamais clicar em qualquer link, né? Se a informação vem por e-mail, verificar o próprio endereçamento, clicar sobre o endereço, ver se é de fato algo que vem diretamente do banco ou da instituição com a qual aquele consumidor já tem relacionamento, e buscar confirmar essas informações nunca pelo número que é indicado na mensagem, mas por aquelas contatos, aquelas informações de contato que o consumidor já tem, seja no verso de um cartão bancário, de crédito, ou seja, meios alternativos para confirmar essa informação. Claro, tendo eventualmente sido prejudicado, já caído no golpe, né, naturalmente que é preciso verificar a cada caso de que maneira o próprio golpista, os golpistas, tiveram acesso a esses dados. Em algumas situações será possível verificar que os dados muitas vezes vêm da própria instituição com a qual aquele consumidor já tem uma contratação, é de fato consumidor da instituição, seja pelo conteúdo das informações, um maior detalhamento dessas informações, né? E nesse sentido, se isso for caracterizado, o consumidor tem direito à restituição dos valores em relação a essa instituição que vai ter falhado no seu dever de oferecer segurança para esses dados, permitindo um maior risco, né, de prejuízo a esse consumidor. Para isso é importante sempre, é claro, procurar a polícia, né, professor? Eu estava conversando aqui com um professor que quase toda semana a gente noticia no Jornal do Almoço, nos telejornais da RBS, algum tipo de golpe. Professor, tem alguma falha de legislação? O que acontece? A rigor, a legislação, sobretudo, porque esses golpes eles são permitidos por quê? Por conta, sobretudo, da circulação dos dados pessoais dos consumidores, numa escala maior que a informática permite, que a internet permite. Há uma legislação, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje, inclusive, completa 5 anos, está completando 5 anos, que estabeleceu uma série de deveres muito severos, muito específicos, para todas as pessoas que recebem dados dos demais e controlam esses dados e utilizam esses dados. Então, a legislação é boa. O que nós temos é, na verdade, um grande desafio de implementação. E essa implementação tem sido feita, mas é importante a polícia ser comunicada e também se buscar, né, a origem desses dados para uma eventual responsabilização. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, Vitor. Nós já voltamos. Meio-dia e 33 minutos, Rodrigo Lopes já está por aqui e com informações dos bastidores da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Depois da cassação do vereador Alexandre Bobadra, do PL, e a anulação dos votos deles, a composição deve mudar e está um burburinho por lá, porque não se chegou ainda a um número, a uma decisão. Quem vai, exatamente, do que vai acontecer, como é que não se sabe quem vai assumir, de que partido, enfim... Que confusão, hein, Rodrigo? Eu estava com o celular na mão aqui porque eu estou apurando ainda essa informação e a qualquer momento pode chegar a confirmação aqui de quem será o vereador. Mas o fato é que está todo mundo com as calculadoras na mão, calculando, vendo quem será o político que vai ficar no lugar, na vaga do Bobadra, que teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. É um cálculo aparentemente simples, mas é que com a anulação dos 4.000 votos que o Bobadra recebeu, tem que ser refeito toda a totalização dos votos. Então, isso muda o quociente eleitoral e o quociente partidário, que são dois indicadores que determinam quais partidos e quais candidatos vão ocupar as 36 vagas da Câmara. Quem faz isso, Cris e Marco e telespectador, é o sistema eleitoral, é um sistema eletrônico, é o computador, o mesmo que totaliza os votos em qualquer eleição. Só que tem um problema aí que demora, que é o processo jurídico, né? O TRE cassou o mandato de Bobadra lá na terça-feira. O acórdão, a decisão, foi publicada hoje. Volta a decisão para o juiz da sessão eleitoral que estava com o processo na primeira instância. O que acontece? Ele tem que receber este acórdão, ele tem que fazer um edital e notificar a Câmara depois da totalização. Isso leva alguns dias, e provavelmente segunda ou terça-feira. Então, vai demorar um pouco ainda. Embora hoje o presidente da Câmara, o Sosmaier, me disse que esperava a notificação ainda hoje, com o nome do novo vereador. Só que eu conversei com o TRE também, isso não deve acontecer justamente por causa desta demora do processo jurídico. E ele ainda pode recorrer, não é? Pode recorrer. E aí, quer dizer, vai se mudar tudo e depois pode ser que tenha que voltar tudo? Sim, mas nós temos duas possibilidades com relação a esses cálculos que estão acontecendo lá na Câmara de Vereadores. Um é do PSOL, que
pelo cálculo que o partido faz, poderia, diante dessa recalculação toda, totalização nova aí, poderia ficar com a vaga. Então, o pessoal teria mais um vereador, em vez de 4, seriam 5, teria maioria, maior bancada da Câmara. Seria Fran Rodrigues a suplente. Só que o PSL, o partido do Bobadre, o qual ele foi eleito lá em 2020, pode não perder a vaga neste recálculo. E aí tem um agravante, o PSL não existe mais. Então, quem hoje existe no lugar é a União Brasil. Então, a vaga seria do União Brasil com Cláudio Gonçalves. É uma confusão muito grande isso mesmo, né, Rodrigo? E vai demorar um pouquinho, né? Acho que segunda ou terça-feira a gente pode estar confirmando aqui quem será o 36º vereador de Porto Alegre. Vamos esperar, então, para anunciar na semana que vem quem será o nosso novo vereador aqui da capital. Obrigado, viu, Rodrigo? Agora eu vou seguir por aqui para falar para vocês sobre aquele caso, vocês lembram bem, né, Cris? A Cris lembra bem que a gente tratou aqui várias vezes no JA, do desaparecimento do Luciano Boeira de Melos, ele que é um morador de Bom Jesus, que tinha um encontro marcado com aquela mulher que era casada, foi para o encontro e aí ele desapareceu. Isso já tem mais de 3 semanas. O que acontece de lá para cá? A polícia está investigando, fez perícia na moto dele, a perícia saiu o resultado e a partir de agora a polícia já está tratando esse caso como homicídio qualificado, informação que chegou agora de última hora. Luísa Larroque explica para a gente essa história. Isso mesmo, Marco. Muitas informações de última hora aqui no momento. Há pouco, então, o delegado regional da Polícia Civil de Vacaria confirmou, né, que há indícios que apontam para homicídio qualificado, como eu falei antes. Conforme o delegado também, a perícia na moto do Luciano, que foi encontrado no dia 31 de julho, ali na localidade de Casa Branca, cerca de 40 quilômetros de Caraúno, que teria sido o último local onde o Luciano teria sido visto, né? Foi realizada e então não foi encontrado nenhum vestígio de sangue na moto. Importante essa informação. A Polícia Civil agora aguarda a perícia de 8 telefones celulares, uma arma de fogo que foram apreendidos no dia 4 de agosto, além de outro telefone que foi recolhido na segunda-feira agora dessa última segunda-feira. Toda essa investigação, então, está sob sigilo. Está muito difícil da gente conseguir informações. Há pouco, assim, alguns segundos antes de eu entrar aqui, algumas informações ainda estavam bem diversas. O que nós sabemos, segundo o delegado regional também de Vacaria, confirmou ontem para nossa colega do Jornal Pioneiro, é que o casal teria sido ouvido novamente ontem. Quem são esse casal, né? A mulher que teve essa relação extraconjugal com o Luciano e o marido dela. Além disso, também teria sido ouvido o pai dela e também o irmão do marido dela. A gente conseguiu, o Pioneiro conseguiu contato com o advogado do pai dela, que disse que ele não tem nada que ver com isso e que por isso ficou quieto durante o depoimento. O próprio delegado da regional também disse pra gente que os 4, tanto o casal como então o pai dela e o irmão do marido ficaram quietos durante o depoimento e que inclusive eles teriam perguntado para eles onde eles teriam escondido o corpo e que eles teriam ficado quietos, então, durante esse depoimento. Tá? Agora, assim, ó, o que aconteceu, né? A gente relembrando aí um pouco o caso, o Luciano Boeira de Melos desapareceu no dia 24 de julho, segundo o depoimento da própria mulher que tinha um relacionamento com ele, né? Eles se encontraram realmente lá em Caraúno, ela disse que não queria mais nada com ele, que ela ia ficar com o marido, esse foi o depoimento dela, também foi a entrevista que ela deu pra gente, falando sobre isso, e aí desde então o Luciano nunca mais foi visto. Continua um mistério e realmente um sigilo das investigações em torno de todo esse caso. Eu volto com vocês aí. Tomara, não é, Luísa, que logo se chegue a uma conclusão dessa história, até porque a família do Luciano certamente está muito apreensiva com tudo isso. Obrigado pelas suas informações. Que coisa, né? Tanto mistério, meu Deus. Gente, agora nós temos que falar aqui de uma tragédia envolvendo um bebê de 6 meses que aconteceu hoje de manhã em Viamão. Uma patrola da prefeitura estava fazendo manutenção na Vila Augusta quando a família saía da rua e não viu a máquina. O motorista da patrola também não enxergou a família. A mãe foi levada para a unidade de pronto atendimento e liberada. O outro filho de 5 anos não se feriu. O bebê, que estava num carrinho na hora do acidente, chegou a ser atendido no hospital de Viamão, mas acabou não resistindo. A prefeitura vai trabalhar para identificar as circunstâncias aí desse lamentável acidente.
Nosso abraço aqui, é claro, à família, né? Muito trágico a gente ter que dar essas notícias envolvendo crianças. Nossa, pensa bem, né? Pensa bem. A gente Triste tem que demais. se colocar no lugar das pessoas. Imagina, gente, que é uma tragédia. Realmente é uma tragédia. Bom, vamos mudar de assunto agora para falar um pouco sobre a previsão do tempo. A gente tem uma mudança, a gente ainda está vivendo um dia de calorão, mas vai mudar. Então, ao longo da noite de hoje e amanhã também, tem chuva. A Júlia Perac explica para a gente, até porque tem a previsão de um ciclone, informação lá no Uruguai, que deve potencializar essa instabilidade aqui no nosso estado, não é? Isso aí, Marco. O que vai acontecer, né? A gente está com esse dia bonito, né? Um dia de sol, só que o tempo vai mudar. E já muda hoje, viu? A gente já pode ter previsão de chuva, temporais e raio, especialmente para aquela área mais próxima do Uruguai mesmo. Região de Bagé, região lá do Chuí. Mas é amanhã que o tempo muda para todo mundo, já a partir da madrugada. E aí a gente pode ter chuva. Chuva em todas as regiões do estado. E aí tem a formação de um ciclone. Mas aonde que vai se formar esse ciclone? Dá uma olhada nessa arte aí que te explica bem direitinho. Esse ciclone ainda não se formou, ele vai se formar amanhã, entre amanhã e também sábado, tá? Principalmente ali na costa do Uruguai. Ele é aquele Bzinho, vocês estão vendo ali, que está rodando. Ele não vai estar tão próximo ao continente, mas ele vai mandar vento para cá. Esse deve ser o principal impacto que a gente vai sentir. E, claro, essa frente fria, que é associada a ele, que vai provocar chuva também. Por isso, o Instituto Nacional de Meteorologia enviou um alerta, que é o que a gente vai acompanhar agora. Porque, a partir de amanhã, a gente tem alerta, então, para vento forte, rajadas que podem variar aí dos 60 até os 100 km por hora em alguns momentos, e também para chuva forte, que pode variar de 30 milímetros até 100 milímetros. É muita coisa em pouco tempo. Não quer dizer que em todas as regiões vai chover esses 100 milímetros. Isso é bem pontual. A chuva também ela não pega o estado ao mesmo tempo. Em algumas áreas o tempo pode começar um pouquinho mais firme, ainda já nublado, só que aí ao longo do dia vai mudando o tempo e a gente vai ter uma sexta-feira de chuva. Então esse ciclone ele está afastado do Rio Grande do Sul, ele vai estar mais para o Uruguai e ele vai provocar mais vento. Até quando que vale esse alerta do Instituto Nacional de Meteorologia? Até sábado, às 10 horas da manhã. E a tendência é que a gente tenha um fim de semana já de tempo seco, porque essa chuva ela passa rápido por aqui, né? O ciclone se afasta rápido para o oceano. Então, o sábado já vai ser de tempo firme em muitas regiões e o friozinho voltando, mantendo aquele padrão da semana passada. Vem a chuva, a temperatura cai e o frio volta. Marco e Cris. É isso, é o sobe e desce das temperaturas, Julia. Para saber então o que acontece hoje, eu já conto para você. Agora à tarde a gente tem calor em todo o Rio Grande do Sul. A temperatura na capital vai a 30 graus, 29 em Santa Cruz, Santa Maria, 30 na cidade de Santa Rosa, 26 em Frederico Westphalen, em Passo Fundo, 25 em Caxias, 27 em Livramento, 30 em Uruguaiana. Só no sul é que hoje a temperatura não empolga muito, vai parar nos 24 na cidade de Pelotas. À noite, o que acontece? Olha o mapa, já tem a chuva chegando, a aproximação. Hoje o volume de chuva não é muito alto não, mas sim essas pancadas devem aparecer e devem iniciar por aqui, pelo sul e também pela região da Campanha. E eu já separei o que acontece nos próximos dias na cidade de Gramado, onde está rolando o Festival de Cinema. A gente vai ter uma sexta-feira com chuva, tempo bem fechado. No sábado, volta a aparecer um pouco do sol. Tem só uma garoinha na madrugada de sexta para sábado. Amanhece com 7 graus. E quem estiver acompanhando o Festival de Cinema no fim de semana vai passar frio na noite de sábado para domingo, porque domingo cedo, apenas 5 graus nos termômetros, tem chance até de diminuir um pouco ao longo dos próximos dias. Segunda-feira também segue o friozinho, mas aí o tempo fica bastante firme, sem chance para chuva. Tá certo, e eu vou seguir falando aqui de Gramado, Marco, porque por lá segue o desfile de celebridades pelo Festival de Cinema. Hoje, a atriz Ingrid Guimarães recebe o troféu Cidade de Gramado. E amanhã, Laura Cardoso vai ser homenageada com o troféu Oscarito. Ontem, 2 grandes estrelas foram destaque lá no tapete vermelho. Reinaldo Gianecchini e Grazi Massafera chegaram no início da noite. Eles são protagonistas do longa Uma Família Feliz, de José Eduardo Belmonte, exibido ontem à noite no festival. A gente não faz geralmente muito cinema de gênero, né, de suspense, né? Esse que a gente faz, Uma Família Feliz, é um thrillerzinho que vai instigar muitas pessoas, que é uma família linda, de um homem lindo, com a sua mulher linda, com as suas filhinhas lindas, e nada é tão lindo assim quando o público começa a descobrir
um monte de coisa estranha que acontece. E aí eu não posso mais falar mais nada. Meu primeiro filme, assim, com conteúdo mais dramático, com tantas camadas, né, que eu venho pela primeira vez a Gramado, deixar minha marquinha. Então passa um filminho na cabeça também. E eu faço TV, né, novela, e tá agora aqui, é muito fascinante. Até domingo, a festa do cinema segue encantando todo mundo por aqui. Eu tô torcendo pra ver muito artista da televisão que eu olho novela. Porque lá, quando a gente vê na TV, eles estão muito longe. E aqui, tu consegue ver eles bem pertinho. O JA Repórter de hoje vai viajar por uma área de preservação no noroeste do Rio Grande do Sul, que serve de pesquisa para várias universidades. O Parque Estadual do Turvo. É lindo demais. O local, gente, é a maior reserva florestal do nosso estado. Uma área protegida por lei. Uma das preocupações é a invasão da área por caçadores e a ameaça de extinção de um animal símbolo do Brasil e que aqui no estado só existe nesse parque, que tem uma natureza exuberante. Mais de 700 espécies de plantas, quase 300 de aves e mais de 30 espécies de mamíferos habitam mais de 17 mil hectares de mata nativa. Estamos na maior área florestal preservada do estado. No município de Derrubadas, noroeste do Rio Grande do Sul, na divisa com Santa Catarina e fronteira com a Argentina. O Parque Estadual do Turvo fica na parte mais ao sul de um corredor ecológico que passa pelas florestas de Misiones, na Argentina, e vai até o Parque Nacional do Iguaçu. É um corredor que abriga um conjunto muito grande de populações de espécies ameaçadas de extinção, tanto em nível global quanto em nível dos diferentes países pelos quais esse corredor passa. Com certeza é a Amazônia Gaúcha. Entre essas duas matas está o principal atrativo turístico, o Salto do Yucumã, a maior queda de água longitudinal do mundo. São quase 2 quilômetros, onde toda a água do Rio Uruguai vai parar dentro de uma fenda. A maior riqueza ambiental é a área preservada de mata, justamente por abrigar animais raros, alguns ameaçados de extinção. A arpia, também conhecida como gavião real, é um deles. Considerada a maior águia das Américas, tem uma envergadura de mais de 2 metros e pesa até 9 quilos. A espécie está ameaçada de extinção. A última vez que foi vista no estado foi em 2018, no Parque Estadual do Turvo. O animal mais importante que existe no parque é a onça-pintada, o maior felino das Américas, símbolo da fauna brasileira, e que no Rio Grande do Sul só pode ser encontrada aqui. Foi através de imagens capturadas por câmeras como essa daqui, por exemplo, que foram espalhadas por todo o parque, que os pesquisadores chegaram a uma conclusão preocupante. Hoje, aqui no Parque Estadual do Turvo, só existe uma onça pintada. E por que essa informação preocupa? A resposta é simples. Tendo apenas um indivíduo, não existe a possibilidade de reprodução. E esse capturado pelas câmeras é um macho e não se tem notícias, não se tem registros de uma fêmea circulando por perto. Isso nos impactou muito, porque há não muito tempo atrás tinham 3 e até 4 onças. E o que aconteceu com essas onças a gente não sabe. Essa é a última onça do estado do Rio Grande do Sul. Acende um alerta, né? Pra gente, pra ciência, pra população ao redor, né? Por estado como um todo, né? É o único felino, o maior felino das Américas. É uma espécie símbolo do Brasil, né? Tá na nota de R$50, né?
é um animal que circula muito, ele circula entre o Brasil e a Argentina, ele frequenta os dois parques, tanto o Parque Estadual do Turvo quanto o Parque Provincial Moconá. Além da onça pintada, as câmeras também flagram animais como antas, veados, jaguatiricas e pumas. A principal ameaça do parque é a caça. O JA Repórter acompanhou uma patrulha de fiscalização até um local com armadilhas. Encontramos vestígios que ela não foi desativada. Eles retomaram o local. Dá para ver pegadas que ainda deu chuva em cima. E o pessoal está usando a mesma trilha ainda na caça dentro do Parque do Turvo. Aqui você pode observar que nós estamos saindo de uma clareira. E então, para não perder a trilha, eles fazem essa marcação nas árvores, tá? No chão, aqui para poder sair e continuar na trilha certa. Aqui a gente encontrou também bastante vegetação, com sinal de que foi cortado com facão, com alguma lâmina, e há pouco tempo, pelo jeito. Isso mostra, como ele falou antes também, que tem caçadores, pessoas circulando por aqui, né? Possivelmente caçadores. Cachorros também foram flagrados pelas câmeras do parque e são considerados ameaças para a fauna do Turvo. Tanto abandonados na região e entram dentro do parque para caçar, para se alimentar, quanto cachorros de caça mesmo, né? Cachorros especializados em caçar, que estão aqui caminhando dentro do parque. Durante a nossa visita ao parque, nossa equipe não encontrou caçadores, somente vestígios. Nos últimos 18 meses, foram encontrados pela fiscalização 72 locais de caça. O plano de manejo do Parque Estadual do Turvo prevê que o número ideal de guardas para fazer a fiscalização nos mais de 17 mil hectares que tem aqui é de 20 guardas-parques. Mas hoje tem somente 5. Outra situação é a falta de equipamento adequado para fazer a fiscalização. O Ministério Público do Tenente Portela ingressou com uma ação na Justiça para obrigar o Estado a cumprir o plano de manejo. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que é responsável pelo Parque do Turvo, diz que com frequência faz o remanejamento de guardas de outros parques para atuarem em fiscalização no Turvo. Temporariamente a gente tira um guarda de um lugar, manda para outro, né, para formar forças-tarefas para que executem da melhor forma, né, e isso é rotativo. Então, dessa forma, a gente consegue atender a todos os lugares, claro que nunca deixando nenhuma unidade sem nenhum tipo de fiscalização ou guarda-parque. E por causa dessa riqueza da fauna e da flora, o parque recebe pesquisadores de várias instituições e universidades. E para proteger ainda mais o local, começou a ser desenvolvido aqui um projeto coordenado e executado pelo Instituto Curicaca, mas com a participação, a colaboração de pelo menos 7 órgãos. O projeto tem ainda a participação de muitas outras instituições que desenvolvem aqui ações de proteção e também de educação ambiental. Uma parte do projeto é aumentar a área preservada ao redor do parque, criando corredores ecológicos. Um deles é ligar o local com a reserva indígena do Guarita. Para criar esse corredor, em algumas áreas, será preciso fazer com que os agricultores abandonem parte das áreas onde, por exemplo, cultivam grãos ou criam gado. Mas agora, como fazer isso? Como fazer com que os agricultores destinem para a preservação ambiental parte da terra onde tiram o sustento? A principal ferramenta utilizada pelo Instituto Curicaca e os demais parceiros do projeto é o diálogo. A forma mais eficaz de manter as espécies vivendo por aqui é a preservação. A visitação no parque pode ser feita de quinta a segunda-feira, das 9 da manhã até as 4 da tarde. O valor do ingresso é de R$ 21,65. Para continuar admirando esse parque com a rica biodiversidade e os animais andando tranquilamente no ambiente que é só deles. Que lugar lindo, não conheço, fiquei com muita vontade de visitar. E que importante preservar, que importante fiscalizar e penalizar esses caçadores, né, Marco? Algo muito necessário a gente ver, gente. A última onça vivendo no nosso estado, algo tem que ser feito logo pelo nosso meio ambiente. Uma ótima tarde para você, a gente se vê amanhã. É isso, até amanhã, boa tarde.